sabeis responder. Mas pensai que, se a forma visível é um verme, ele sintetiza em seu psiquismo um princípio que resume todas as formas que o inseto assume e que, em sua vida, adotou há milênios. Pensai que esse verme traz em seu psiquismo a recordação de todas as experiências vividas como inseto perfeito. Em outros termos, o fenômeno está sempre potencialmente completo, mesmo na fase de transição que vedes, porque, se a forma mutável se transforma, o psiquismo animador está sempre todo presente a cada momento de suas sucessivas manifestações. Então, no psiquismo estão os recursos dessa ciência superior às aparências da forma. Chamastes a isso de instinto e não sabeis explicar, num instinto, uma racionalidade tão previdente. O instinto não é inferior à razão humana, a não ser pelo campo mais limitado que domine pelo fato de que, sendo, como evolução, mais próximo do determinismo da matéria, é fenômeno mais simples e mecânico, enquanto o espírito, por evolução, distanciou-se mais da matéria e conquistou aquela complexidade e riqueza de caminhos que denominais de livre-arbítrio, característica, como vimos, da fase das criações. Cada ser, tanto quanto o homem, traz consigo esse sutil psiquismo que lhe dirige as funções orgânicas, que lhe mantém constantemente a identidade, apesar da contínua renovação completa dos materiais que constituem o organismo, prepara-lhe e dirige o desenvolvimento e as ações, com uma precognição que só sabe quem viveu e recorda. Sem esse psiquismo, não se explica como os sempre novos materiais da vida voltam exatamente a seu posto de funcionamento. Não se explica como a corrente de tantos elementos heterogêneos esteja ligada em continuidade, como, de todas as impressões transmitidas pelo ambiente, só algumas sejam assimiladas, outras corrigidas, outras repelidas. Esse princípio resume, verdadeiramente, a hereditariedade das características adquiridas, implanta-se no germe e lhe dá novamente a marca recebida das impressões e experiências vividas. Ele precede o nascimento e sobrevive à morte, mesmo nos animais, também eles, e é justo, pequenos fragmentos de imortalidades e de eternidade, ele renasce continuamente, enriquecendo-se com a experiência de cada existência. Vós mesmos podeis verificar com a domesticação e adestramento, que nos animais as portas do instinto não estão fechadas, ou seja, ele tem ainda, sob vossos olhos, a capacidade de enriquecer-se com qualidades, de assimilar coisas novas. Há sempre uma possibilidade de progresso no raciocínio cristalizado do instinto. As qualidades, mesmo no homem, nutrem-se, continuamente por seu exercício cotidiano. O psiquismo plasma-se num processo de constante elaboração, no campo orgânico, como no psíquico. A falta de uso atrofia e destrói, da mesma forma que a atividade cria órgãos e aptidões, daí a necessidade biológica do trabalho. Falei de um inseto, mas os casos são infinitos. Sem esses conceitos, o fenômeno do instinto, de sua formação, de sua presciência, e os próprios fenômenos da hereditariedade permaneceriam no mistério insolúvel. A presença de um psiquismo diretor torna-se evidente no fenômeno da histólise do inseto. Aí não encontrais mais uma sabedoria funcional, de órgãos internos ou externos, nem a sabedoria que dirige as ações do animal. Aí se revela uma sabedoria mais profunda, a que sabe criar um organismo novo a partir de um organismo desfeito. Nesse fenômeno ocorrem metamorfoses profundas, que revelam a presença de um psiquismo, de maneira ainda mais evidente que nas reparações orgânicas que já observamos. No estado de crisálida, acontece em vários insetos, lepidópteros, que se fecham no invólucro protetor, fenômeno misterioso, no qual órgãos e tecidos desagregam-se, perdendo seus caracteres distintivos assim como a estrutura celular anterior, numa pasta uniforme, amorfa, em que não se percebem sobrevivências da organização demolida. A essa espécie de desmaterialização orgânica segue-se nova reconstrução, verdadeira histogênese,
em que novo organismo ressurge tão diferente na constituição orgânica, que não se pode considerar preso ao precedente mediante relações diretas de derivação. O psiquismo diretor do dinamismo fisiológico, mesmo na reparação orgânica, é imediatamente ativo no complexo quimismo da vida, emerge aqui em toda sua independência, a partir da forma, e mostra seu completo domínio sobre esta, porque dela se destaca, desmaterializa e a reconstrói diferentemente, sem continuidade fisiológica, exorbitando todas as potencialidades construtivas do organismo. É necessário substituir o conceito absurdo de funções, refeito de uma natureza específica de células e tecidos e de uma localização funcional, em estreita dependência de uma especialização na estrutura de órgãos e funções, pelo conceito de um psiquismo superior independente e dirigente, de que as formas são apenas a manifestação. Ele as plasma, dirigindo-lhe o íntimo metabolismo incessante e, quando este tem de enfrentar de um salto as maiores distâncias, em metamorfoses profundas, que implicam solução de continuidade no desenvolvimento fisiológico, então o psiquismo permanece como o único fio condutor do fenômeno, que permanece único e contínuo, embora, de modo inexplicável, pareça quebrado. Não há aí, portanto, uma substância orgânica que, de acordo com a conformação diferente e com a estrutura celular alcançada por evolução, dê lugar a funções específicas, cuja causa seja perceptível apenas na especialização do material orgânico, mas existe um psiquismo diretor que modela o plasma, para que este possa exprimir a função, de acordo com o impulso recebido. A solução dos mais profundos problemas biológicos reside somente nesta ultrafisiologia do psiquismo. 70. As bases psíquicas do fenômeno biológico. A causa, o princípio das coisas, reside no seu próprio íntimo. Os efeitos estão no seu exterior. Cada fenômeno tem um tempo próprio relativo, que lhe estabelece e mede o ritmo de transformação, tem sua velocidade do devenir. A sucessão que, no tempo, passa de causa a efeito, é também uma sucessão de desenvolvimento, que vai do âmago à superfície, é uma dilatação do princípio, em sua manifestação. Assim é o psiquismo. Vedes esse íntimo impulso manifestar-se em toda parte, primeiro na direção da química da vida, mediante a formação do plasma, por seu crescimento, reprodução e evolução. Depois na construção dos órgãos internos que, com seu funcionamento orgânico, permitem manter-se vivas as unidades superiores dos órgãos externos, que lhe asseguram a nutrição e a defesa, a vida e a evolução, por fim, na direção geral, impressa em toda essa máquina, sob o impulso do instinto e da razão. Aqui transparece evidente o psiquismo. Em vossas classificações zoológicas, reunis os seres por afinidade morfológica. A anatomia comparada indica os órgãos homólogos. Essa homologia vos dá a perceber os parentescos e, com base nessas semelhanças, agrupais plantas e animais em ordens, gêneros, séries e espécies. Não podeis agir de outra maneira, porque partis do exterior e da forma. Isso está certo, porque parentesco de forma significa parentesco de conceito genético, afinidade morfológica e afinidade do princípio animador do psiquismo. Mas não basta. Esses agrupamentos seriam mais compreensíveis se concebidos em sua causa, em seu impulso íntimo determinante, mais do que apenas como forma exterior. É preciso introduzir o fator psíquico na interpretação de todos os fenômenos biológicos, aprofundando a química orgânica no campo superorgânico do psiquismo diretor, e mister criar uma ultrazoologia e botânica, que estude o conceito e os parentescos entre os conceitos, as afinidades psíquicas, mais do que as orgânicas, e a evolução do pensamento animador das formas. Há 3 tipos de natureza: o reino físico, mineral, geológico, astronômico, e compreende a matéria. O reino dinâmico, as forças, e compreende as formas de energia.
O reino biológico psíquico, vegetal, animal, humano, espiritual, e compreende os fenômenos da vida e do psiquismo. Esta é a trindade das formas de vosso universo. As classificações zoológicas e botânicas não devem ser classificações de unidades orgânicas, mas de unidades psíquicas. É preciso enfrentar objetivamente o psiquismo da vida, a parte mais ignorada e negligenciada por vós, tomando como critério nas classificações e o fio condutor da evolução da espécie, observando-o, não mais na construção e funcionamento dos órgãos particulares, mas no movimento que o psiquismo imprime a toda a máquina, coordenando todos os seus atos para metas exatas, que revelam uma vontade exata com proporções de meios ao fim, com lógica e presciência profundas. É unicamente neste campo que reside a solução do mistério dos instintos, a explicação da técnica da hereditariedade, da sobrevivência, da evolução. Essa é uma direção inteiramente nova que deveis dar à biologia, à fisiologia e à patologia, uma orientação de acordo com um mais amplo conceito unitário, sem o qual todos os fenômenos, vistos por um único aspecto incompleto, vos parecerão mutilados e inexplicáveis. Sempre que o efeito aproxima-se do psiquismo animador, vos encontrais detidos diante da muralha do incompreensível. Agora as classificações estão feitas, a anatomia vos é conhecida, conhecida é o mecanismo químico da vida, está na hora de descer mais fundo no campo das causas. Mais do que da paciência do coletor de observações, a ciência precisa agora da síntese da intuição, além de gabinetes, de microscópios e telescópios, precisa acima de tudo de grandes almas, que saibam olhar desde seu próprio íntimo, até o âmago dos fenômenos, e saibam sentir, através das formas, a misteriosa substância que nelas se oculta. Não é mais tempo de negar um princípio tão evidente. Vimos que toda a evolução, da estequiogênese para cima, dirige-se para as formas do psiquismo, pois para ele se orienta o progresso fenomênico do universo, qual meta racional de todo o caminho. Na massa de fatos coletados e acumulados há um impulso que não se pode deter, uma direção que não se pode mudar. No psiquismo sobrevive o princípio elétrico da vida. Com efeito, tudo o que vive, ou se atrai, ou se repele, traz um sinal de amor ou de ódio, quer e tende irresistivelmente a fundir-se ou a destruir-se. Em cada forma, há um quid psíquico, um motor, é a substância da vida, é a vontade de viver que a sustenta, uma tensão que plasma e guia, um poder que dirige e arrasta a vida. Tirai esse princípio e ela logo cai. Além da aparência da forma vos indico essa substância, que lhe a causa, desloco e aprofundo o conceito da evolução darwiniana. Vós parais nela diante da realidade exterior, da evolução das formas, do último efeito estampado na matéria. Eu penetro na realidade, partindo da concatenação evolutiva dos efeitos até a concatenação evolutiva das causas. Para mim não é essencial observar as formas que evoluem, a não ser para seguir as causas que evoluem. Passo do conceito de evolução das formas biológicas, ao de evolução das formas determinantes, passo do estudo da evolução dos tipos orgânicos, mortos, ao estudo da evolução dos tipos psíquicos vivos e atuantes. O conceito darwiniano completa-se, assim, indo da série de organismos para uma sucessão lógica de unidades dinâmicas. De agora em diante a ciência deve dirigir-se para esse centro, sem o qual a máquina da vida não se movimenta, não existe meta, e num instante se arruína, caindo à mercê de princípios menos elevados. Como pudestes crer que um organismo perfeito e complexo, qual o corpo humano, podia manter-se funcionar sem um psiquismo central regulador? Não basta dizer qual a química da respiração, da assimilação e da circulação, nem verificar o perfeito entrosamento de todas as engrenagens que presidem a essas três funções básicas. Nas profundidades do metabolismo celular existe a presciência do instinto, que realiza por si, sem intervenção da ciência, esta, por vezes,
custa compreender a não apenas maravilhoso ritmo de equilíbrios, mas resistências deles a desvios, a autodefesa orgânica, feita de sabedoria imersa nas profundidades do subconsciente. Há uma medicina mais profunda que humana, porque sabe vencer, muitas vezes, apesar dos ataques desta. A elevação térmica do processo febril, a fagocitose, o equilíbrio bacteriológico mantido entre amigos e inimigos, num ambiente saturado de micróbios patogênicos, a contínua reconstrução química dos tecidos, e mil outros fenômenos, fazem pensar numa vontade sábia que conhece e quer essa ordem. Quanto mais o organismo estiver no alto, mais é delicado e vulnerável, mais se torna difícil, por sua complicação, sua sobrevivência, o psiquismo supre, progredindo paralelamente na perfeição das defesas. A função cria o órgão e o órgão cria a função. O sistema nervoso criou o funcionamento orgânico e o dirige. O funcionamento orgânico o reforça, desenvolve e aperfeiçoa o sistema nervoso. O psiquismo caminha paralelo à evolução dos organismos. Existe uma evolução, nas formas da luta e da seleção, que cada vez se tornam mais psíquicas e poderosas. Há passagens no funcionamento orgânico, há metamorfoses químicas, que vos escapam e caminham, dirigidas apenas pelo fio condutor desse psiquismo. Na assimilação do intestino, as substâncias desaparecem de um lado, para reaparecerem do outro, completamente transformadas. Para explicar isto não basta o mecanismo da osmose. O alimento digerido todo junto, depois de haver atravessado a grande sala das desinfecções que é o estômago, em contato com as vilosidades do intestino no tubo interno que digere, passa através das paredes deste para os vasos sanguíneos. Nesse processo de diálise, a substância absorvida muda sua natureza química. O processo é tão delicado e em relação tão direta com o sistema nervoso e psíquico central, que uma impressão o altera. Isso é fato da experiência comum. Depois há a viagem do sangue para a distribuição do alimento absorvido, para ligar todas as partes num banho de vida. Com a respiração, o ar cede seu oxigênio e com ele a potência de um raio de sol. O sangue pega para levá-lo a queimar-se e consumir-se lá embaixo no dinamismo celular dos tecidos e dos órgãos, para depois ressurgir em seu psiquismo. Que laboratório químico! Nele, a cada instante, restabelece-se o equilíbrio. Por sístoles e diástoles vai e volta o impulso da vida, circula o suco energético reconstrutor, a cada instante ferve o trabalho reparador da permuta. Multidões de esquizomicetos viajam e param, aninham-se e ecoem, fazem paz ou guerra, levando saúde ou ruína. Por meio desse refinamento evolutivo, que culmina no espírito, ao lado da progressiva desmaterialização das formas, o futuro se prepara à preponderância transbordante do psiquismo e prepara um banquete energético extraído de um raio de sol. Sem luta nem assassinatos. Repousareis saciados de eflúvios solares, absorvendo diretamente seu dinamismo. Isto acontece em planetas mais evoluídos que o vosso, mas para vós, constitui um futuro ainda distante. Estômago e sangue formaram-se em vós como são agora, e através de idades incalculáveis, portanto, oferecem uma resistência proporcional para manter-se em sua linha atávica de funcionamento. Nem mesmo a venenosa síntese artificial das substâncias alimentares é a própria para libertar-vos do animalesco circuito da química intestinal. Nem a introdução direta dos princípios nutritivos no sangue é trabalho adequado para a vossa medicina de superfície, grosseira e violenta. 71. O fator psíquico na terapia. Este quadro de equilíbrios íntimos abre-nos a porta para algumas observações de caráter terapêutico, antes de tudo no campo bacteriológico. Vós exagerais na antisepsia, no sentido profilático. O organismo humano é formado e sempre viveu, num mar de micro-organismos patogênicos, tanto que a sepsia, ou estado asséptico, na natureza, é condição anormal. Ora,
A imunidade é produzida pelo equilíbrio obtido pelas resistências orgânicas. Em intermináveis períodos de evolução, estabilizou-se esse equilíbrio entre ataque e defesa. Ao matar o micróbio, perturbais o equilíbrio da vida, em que também o inimigo tem sua tarefa, colocando-vos em condições anormais. Cabe-vos, e deveis defender e manter tal equilíbrio. Sabeis que a função cria capacidade. Ao suprimir a luta, suprimis também aquele contínuo excitador de reações que é o assalto dos micróbios, ganhais uma saúde presente e levantada a crédito sobre a saúde do futuro, uma vitória fictícia, obtida às custas da resistência orgânica porque, por lei natural, o organismo perderá, por falta de uso, suas capacidades defensivas, tornando-se impotente para defender sua vida. É evidente que a proteção artificial, atrofiando a capacidade de defesa, age em prejuízo da seleção. Já foi verificado que, quanto mais se dão remédios, quer às plantas, quer aos animais, também cresce o número de suas enfermidades, saprofitismo. A luta forma e mantém a resistência orgânica, prêmio de infinitas quedas e esforços. Os equilíbrios da natureza são profundos e perturbá-los produz novos desequilíbrios. No choque constante dos contrários, produz-se uma estabilidade, um acordo, uma espécie de simbiose, útil, no fim das contas, a ambas as partes. O inimigo torna-se necessário ao homem, porque a reação gerada pelo assalto é a base de sua resistência orgânica. Deslocar o ritmo compensado das relações e permutas, que se estabeleceram nos milênios, significa o nascimento de novas doenças, é transformação, não solução do problema. Em vista das concepções limitadas de uma ciência utilitária, que disso fez seu objetivo principal, nasceu a ilusão de que é possível suprimir a luta, isso em todos os campos, inclusive no moral, a dor, como se o esforço da vida fosse uma imperfeição que deve ser superada e não um fator fecundo, necessário, substancialmente colocado no funcionamento orgânico do universo. Só uma coisa pode justificar tudo isso, e a transferência do campo de luta para um plano mais alto. A supressão de um esforço e sua relativa conquista só são justificados pela substituição de um esforço mais elevado, dirigido a conquistas superiores. De fato, assim ocorre. A luta física e orgânica está se transformando em luta nervosa e psíquica. A medicina devia ter em grande consideração o fator psíquico, não apenas no campo específico da psicoterapia, mas como fator de importância decisiva em cada caso e a cada momento. O materialismo imperante, absorvido apenas pela visão do lado material da vida, não podia ver o aspecto mais profundo, o espiritual. Ele, sem dúvida, produziu e criou, mas agora é necessário ultrapassar esse tipo de ciência. No entanto, ainda subsiste aquela psicologia que, por inércia dos centros de cultura, influencia o pensamento oficial, e fala das cátedras do mundo civil. Está na hora de continuar o caminho percorrido até aqui pela ciência materialista, mas com uma ciência espiritualista. Pois o espírito, como vedes, não é fenômeno abstrato, isolado ou isolável, relegável ao campo da ética e da fé, porque invade todos os fenômenos biológicos, é fundamental em fisiologia, patologia e terapia. O vibrante dinamismo vital está todo permeado dele. Menos anatomismo e mais psiquismo, não apenas invocado no estudo das neuroses, mas mantido sempre presente em toda a disciplina médica. O fator moral é importante e, se descuidado, pode deixar morrer o doente, mais do que a falta de cuidados materiais. Aos hospitais destes ar, luz, higiene, limpeza. No entanto, são frios como gelo. Pensai que nesses lugares de dor, não há apenas o corpo de um animal, mas sobretudo a alma de um homem. Há mais necessidade de flores, de música, sobretudo de palavras sinceras e afetuosas, de bondade, do que de análises microscópicas e radioscópicas, de esterilizantes e de ostentação de ciência. O estado de alma,
sobre o qual repousa o segredo do metabolismo, portanto, da cura, é desprezado. Mesmo em matéria de infecção, o espírito influi muitas vezes, mais do que a esterilização do ambiente. Pensai que o equilíbrio orgânico é mera consequência do equilíbrio psíquico, com o qual mantém estreita relação, porque é o estado nervoso que determina e guia as correntes elétricas e são estas que presidem a contínua reconstrução química e energética do organismo. Se elas tomam direção diferente, se a corrente positiva, ativa e benéfica inverter-se numa corrente negativa, passiva e maléfica, se um estado psíquico de confiança e de bondade substituir-se por outro de depressão e má vontade, então, em lugar de saúde, o impulso gerará doença, em lugar de desenvolvimento, regresso, em lugar de alimento, intoxicação, em lugar de vida, morte. Essa alma misteriosa, que permeia tudo, emergirá futuramente da sombra como um gigante. A ciência determinará sua anatomia, seu funcionamento, sua evolução. A nova medicina elevará para os primeiros planos o fator psíquico e enfrentará o estado patológico não mais como agora, com meios coativos mais ou menos violentos. A correção do estado anormal, a retificação do funcionamento arrítmico não é conseguido apenas agindo de fora, procurando penetrar no organismo com meios físico-químicos, mas procurará enxertar-se em seu íntimo transformismo, secundando as vias naturais do psiquismo dominador das funções. Não será mais um choque brutal, pela introdução de compostos químicos, muitas vezes de reações antivitais, mas será uma correnteza que se fundirá na correnteza da vida, será dinamismo benéfico, que retificará o dinamismo desviado. Administrando substâncias, não podeis saber que condições químicas antitéticas elas possam encontrar, que reações diferentes possam excitar nas tão diversas condições orgânicas dos indivíduos. Há atrações e repulsões, limites de tolerância, totalmente pessoais. Prudência com essa química violenta é igual para todos. Um caminho mais pacífico para penetrar na corrente vital é o caminho psíquico. O funcionamento orgânico obedece àquela instintiva sabedoria, que se fixou em longuíssimas experiências no subconsciente. Este fraciona-se em várias almas menores instintivas, que executam, sem o saberdes, o trabalho específico de cada órgão. A consciência pode, por via sugestiva, dar ordens e elas serão executadas, como por um animal domesticado. O caso do trauma psíquico demonstra-vos a realidade dessas influências. Aí está como, por vias psíquicas, podem-se abrir ou fechar as portas aos assaltos patogênicos, reavivando ou paralisando as defesas orgânicas. Assim, não se matam os micróbios, mas se reforçam as resistências e são obtidos resultados que superam os da mais escrupulosa asepsia. Porque a patogênese não depende tanto das condições ambientais, quanto à vulnerabilidade específica individual, que predispõe à doença e no qual influi largamente o estado psíquico. 72. A função biológica do patológico. A visão desses equilíbrios maravilhosos leva-nos ao conceito da função biológica do patológico. Pergunta-se, a doença é, de fato, um estado anormal e sempre uma queda orgânica, ou compensa-se no equilíbrio universal e assume uma função biológica, não apenas protetora, mas realmente criadora? Inegavelmente, em muitos casos o patológico pode, com adaptação, tornar-se um estado habitual do organismo, que acaba com ele convivendo normalmente. De fato, o estado orgânico perfeito é uma abstração inexistente na realidade. Na natureza não existe um tipo orgânico perfeito, uma verdade orgânica igual para todos, uma normalidade, termo de referência do valor fisiológico individual. Antes, cada um tem seu tipo, possui uma verdade orgânica própria, supera todos os outros desde que saiba lutar e vencer. Na natureza a perfeição é uma tendência jamais alcançada, a saúde é um estado que deve conquistar-se a cada momento.
Um equilíbrio que se mantém à custa de um trabalho contínuo. Em realidade, cada organismo tem seu ponto fraco, de maior vulnerabilidade e de menor resistência. Assim, o patológico acabou equilibrando-se como um fato mais ou menos constante na normalidade do mundo orgânico, que nem por isso se abate, mas leva consigo, como força já aceita em seu equilíbrio, um lado de sombra. A natureza compensa-se das diferenças no números, completa as suas imperfeições misturando sempre os seus tipos que, quanto mais diversos forem, melhor contrabalançarão qualidade e defeitos na reprodução. Estás aqui diante da mesma lei, pela qual o mal condiciona o bem, a dor condiciona a alegria, com o mesmo claro escuro de contrastes, entre os quais se move e equilibra o mundo orgânico, tanto quanto o mundo ético, o sensório e o psíquico. Mas existe outro fato. Não apenas o mundo orgânico habituou-se a arrastar normalmente o peso de sua imperfeição, não é só isso que entra na lei de equilíbrio. Essa lei opõe, por espontânea compensação, a cada ponto de maior fraqueza, um ponto de maior força, a cada vulnerabilidade específica, uma resistência própria. A natureza sente o ponto ameaçado e o cerca, reforçando com todos os seus outros recursos, órgãos e sentidos que se desenvolvem em proporção maior que a média. Então, não vos alarmeis de qualquer ponto fraco, porque ele pode ter a compensação de uma força. Permanecendo ainda no campo orgânico, também vimos que cada salto patogênico superado produz, em reação, a capacidade de resistência, fortalecendo toda a estrutura das defesas orgânicas. Neste caso, a doença tem função imunizadora e, em contraste por compensação, trazem-se as condições de vitória e de autoeliminação do patológico. Neste sentido, a doença é condição de saúde, pois que aceita a construção de todas as resistências orgânicas. Estas, que vos defendem sem o saberdes, são o resultado de inúmeras vitórias e lutas superadas, são o fruto de vosso esforço, duramente conquistado ao longo do caminho da evolução. Mas, existem outras compensações do patológico em outros campos, porque tudo está interligado no universo. Sempre por motivo de compensação, uma imperfeição e um sofrimento físico podem ter uma repercussão criadora no campo moral, determinando um estado de tensão, excitando uma revolta que se manifesta como explosão de força no nível psíquico. Aqui reaparece a função criadora da dor. Sua ação tenaz e penetrante não pode deixar de despertar ressonâncias no âmago daquele psiquismo, sempre comunicante com as formas orgânicas, onde grava marcas indeléveis. Porque a dor não pode, muitas vezes, burlar, para construir, de inopino, a grandeza de uma alma. Quase sempre ela se revela totalmente e potencializa, ao máximo, todos os valores e se torna, depois de muito tempo, escola de ascensão. Se nas almas fracas, por vezes, a dor se resolve numa adaptação passiva, muitas vezes acende luminosidades novas no espírito, então, pode falar-se verdadeiramente de função criadora do patológico. Grande ciência esta, de saber sofrer, que só possuem os homens e os povos que viveram muito, pois significa uma resistência às adversidades que os jovens não possuem. Observai o fenômeno do patológico até suas últimas repercussões e vereis, às vezes, arrancar das almas humanas os gritos mais sublimes e as maiores criações. Muitas vezes um defeito físico, ao fechar para a alma o contato com o mundo exterior, preparou-lhe os caminhos da profunda introspecção de si mesma, mantendo sempre desperto o espírito, submetendo-o a uma ginástica que o torna gigante. Muitas almas saíram purificadas da maceração de um corpo doente. Um mal físico pode ser a prova imposta pelo destino, no caminho das grandes ascensões humanas. Convido a ciência a explicar como uma doença, uma deficiência orgânica, pode dar tanta força ao espírito, tanta fecundidade ao pensamento, tanta saúde e potencialidade à personalidade, como, em outras palavras, o patológico pode, muitas vezes,
Conter o supranormal. 73. Fisiologia supranormal, hereditariedade fisiológica e hereditariedade psíquica. Somente estes conceitos de vida psíquica podem guiar a ciência até as portas de uma outra fisiologia, ou fisiologia do supranormal, como a vez despontar nos fenômenos mediúnicos. Aqui as relações entre matéria e espírito são imediatas. O psiquismo modela uma matéria protoplasmática mais evoluída e sutil, o ectoplasma. A nova construção, antecipação evolutiva, não possui, naturalmente, a resistência das formas que se estabilizaram por uma vida longa. Seu desfazimento é rápido. As estradas novas de disseção ainda são anormais e inseguras. Os produtos da fisiologia supranormal que emergem dos caminhos habituais da evolução, necessitam fixar-se, por tentativas e longas repetições, na forma estável. Tudo isso vos lembra o raio globular, retorno atávico de um passado superado. Ao invés, o ectoplasma é um pressentimento do futuro, corresponde àquele processo de desmaterialização da matéria, de que falamos. A matéria química do ectoplasma corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos em movimentos vorticosos, ao longo da escala de elementos, para pesos atômicos máximos. O fósforo, peso atômico 31, corpo sucedâneo, aceito apenas em doses moderadas no círculo da vida orgânica, é tomado aqui, no avançado movimento vorticoso, como corpo fundamental, ao lado do H, 1, C, 12, N, 14, e O, 16. A plástica da matéria orgânica, por obra do psiquismo central diretor, torna-se cada vez mais imediata e evidente. Tudo isso vos explica a estrutura falha de muitas materializações espíritas, que suprem a incompleta formação de partes, com massas uniformes de substância ectoplasmática, com aparência de panos ou véus. Tudo revela a tentativa, o esforço, a imperfeição do que é novo. Isso vos faz compreender como o desenvolvimento do organismo, até a forma adulta, seja apenas uma construção ideoplástica, realizada pelo psiquismo central, através dos velhos e seguros caminhos tradicionais percorridos pela evolução. A rede de fatos e concomitâncias restringe-se cada vez mais em torno deste inegável psiquismo. Só ele vos dá a chave do fenômeno da hereditariedade. Consulte os capítulos 27 e 28 do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Fenômeno inexplicável, se olhado apenas em seu aspecto orgânico, como faz a ciência. Para ser compreendido, tem que completar-se com o conceito de uma hereditariedade psíquica. Como podem os órgãos, sujeitos a contínua renovação, até um final e definitivo desfazimento, conservar indefinidamente características estruturais e transmitir aptidões pré-natais a outros organismos? Os registros do instinto, mesmo os mais importantes, ocorrem depois do período juvenil da reprodução, no indivíduo adulto, por vezes justamente na velhice, a máxima maturidade psíquica. Como podem, numa natureza tão previdente e econômica, justamente serem perdidas as melhores ocasiões? Ou não será que a hereditariedade segue outros caminhos, os psíquicos, pelos quais o material recolhido é confiado à sobrevivência do princípio espiritual, em lugar dos caminhos orgânicos da reprodução? Não vimos que Sarunoque amarrava, numa explicação única, todos os fenômenos do instinto, da consciência, da evolução psíquica? Quem, senão o espírito imortal, pode manter o fio condutor que, através de um contínuo nascer e morrer de formas, dirige o desenvolvimento da evolução? Que fio, senão esse, saberia atingir as superiores construções da ética? Esse conceito de hereditariedade psíquica conduz à conclusão inevitável, já agora preparada por muitos fatos para poder ser negada, da sobrevivência de um princípio psíquico depois da morte, isso tanto no homem como nos seres inferiores, que não foram deserdados pela justiça divina, embora irmãos menores e de forma diferente,
dos direitos da sobrevivência. Se o psiquismo já foi demonstrado como parte integrante dos fenômenos biológicos, como princípio ao qual são confiados os últimos produtos da vida e a continuidade do transformismo evolutivo, como unidade diretora de todas as suas formas sucessivas, é óbvio admitir que ele, tal como sobrevive à morte orgânica, deva preexistir ao nascimento. Esse equilíbrio de momentos contrários é necessário na harmonia de todos os fenômenos, na indestrutibilidade da substância, já demonstrada em todos os campos. Tudo é continuação e retorno cíclico. O universo não pode ser arrítmico em nenhum ponto, nem em nenhum momento. Resulta, pois, absurdo o conceito de uma divindade submetida à dependência de dois seres, cuja união deva aguardar, para ser obrigada, quando eles o queiram, ao trabalho da criação de uma alma. Não se pode conceder à criatura tal poder de decisão. No tempo limitado, que acúmulo de unidades espirituais através da vida, onde se completaria o ciclo e se restabeleceria o equilíbrio. A própria hereditariedade oferece os fenômenos do outro modo inexplicáveis. Sem este conceito, tudo se torna incompreensível e lógico. Com ele, tudo fica claro, justo, natural. Por vezes, os filhos superam os pais, os gênios nascem quase sempre de ancestrais medíocres. Como poderia o mais ser gerado pelo menos? Os caracteres distintivos da personalidade exorbitam de cada hereditariedade, a qual vedes que estão confiadas mais as afinidades orgânicas que as psíquicas. Vimos a gênese do psiquismo, a formação do instinto, da consciência, problemas insolúveis de outra forma. Porque essas profundas desigualdades, inatas e indestrutíveis no indivíduo, qualidades próprias indelevelmente estampadas em sua face psíquica interior. Elas não vos revelam todo um caminho percorrido? Um passado vivido que não pode anular-se, nem fazer calar, ressurge e grita, tal qual fui, tal sou. De tudo isso depende um destino de alegria ou dor, que demonstra um direito ou uma condenação. Uma criação nova, a partir do nada, teria que formar, por justiça divina, almas e destinos iguais. Não permitais que tantas condenações dolorosas, permitidas com justiça por Deus, porque queridas pelo ser livre e irresponsável, recaiam sobre a divindade, como acusação de injustiça ou de inconsciência. Quantos absurdos éticos diante de uma alma, a qual, ao invés, deveria ensinar-se a subir moralmente. Não excetuais o homem da lei cíclica, que rege todos os fenômenos. Um rio não pode criar-se para a fonte. Se esta não aurisse sempre do mar, por meio da evaporação e das chuvas, não haveria bastante água para alimentar seu eterno fluxo. Não crieis desproporções entre um átimo, vossa vida, e uma eternidade de consequências. Sabeis acaso o que é uma eternidade? É absurda, inconcebível, uma tão descomunal desproporção entre causa e efeito. Só o que não nasce é que não pode morrer, só o que não teve princípio pode sobreviver na eternidade. Se admitirdes um ponto de partida, tereis que aceitar um equivalente ponto de chegada. Se a alma nasce com o corpo, tem que morrer com o corpo. Esta lógica nos leva ao mais desesperador materialismo. Não acrediteis, como tantas vezes o fazeis em vossas ilusões, que prêmio ou castigo, alegria ou dor, na eternidade da divina justiça, possam ser usurpados, como é de costume em vosso mundo. Tudo obedece a uma lei fatal de causalidade, uma lei íntima, invisível e inviolável, contra a qual nada pode a astúcia nem a prepotência. É lei matemática, exato cálculo de forças. Não há possibilidade de violação, então férrea a entrosagem de fenômenos. Ninguém escapa às consequências de suas ações, o bem e o mal que se praticam, é para si mesmo que são praticados. Antes da hereditariedade orgânica, existe a hereditariedade psíquica. Esta comanda que lhe resume todas as vossas obras e determina vosso destino. Deus é justo, sempre. Não podeis culpar ninguém. Em qualquer caso é absurdo amaldiçoar.
Em cada átomo é feito o balanço exato do dar e do haver, como culpas e méritos, como castigos e alegrias. A dor é sempre uma bênção de Deus porque, se não resgata nem purifica, se não paga o débito, sempre constrói, porque acumula crédito. É a lei da vida, oculta, inatingível, sempre presente e sábia. Caem vossas barreiras e as defesas que ergueis em favor da injustiça. A justiça é a lei profunda que vos acompanha e sempre vos encontra na eternidade. Quantos dramas nestas palavras! Acima do parentesco de corpos, há um parentesco mais profundo com o vosso passado e com vossas obras que ressurgem em redor de vós, assediam-vos, erguem-vos ou vos abatem. Sois exatamente como vos construís, possuís, aparentemente concedidas pela natureza, as armas que vós mesmos fabricastes para vós e com elas enfrentais a vida, com ela venceis. Movimentastes as causas que agora agem dentro e fora de vós. O presente é filho do passado, o futuro é filho do presente. Não culpeis ninguém. A gênese de uma vida não pode ser o efeito de um egoísmo a dois, que age em dano de um terceiro, impossibilitado de dar opinião. Como podeis acreditar que uma vida de alegria ou dor, tal qual dependeria a fixação de um estado definitivo por toda a eternidade, fosse deixada à mercê de um fato acidental, realizado sem consciência de suas consequências? Um fato tão substancial como a vida e a dor de um homem, num organismo universal em que tudo é tão exato e justamente querido e previsto, como pode ser abandonado assim, fora da lei, no momento decisivo de sua gênese, que tem efeitos colossais? Não vedes o absurdo desse conceito? Como podeis crer que na imensa ordem soberana possa haver lugar para a loucura e a maldição, para a inconsciência e para a usurpação? E que se possam semear, assim ao acaso, por irresponsáveis, as causas da dor? Não sentistes vossa personalidade, que grita eu, acima de qualquer vínculo e afinidade? A hereditariedade é acima de tudo psíquica, essa é de vós mesmos, individual, preparada por vós e assim desejada. A hereditariedade fisiológica é uma hereditariedade secundária, dependente daquela, de consequências limitadas porque inerentes a um organismo que, para vós, é apenas o veículo da viagem terrena que amanhã abandonareis. O parentesco familiar é parentesco orgânico, de formas, de tipos, nesse vaso desse vosso espírito, não por acaso, mas por lei de afinidade. A fusão é completa numa unidade que, mesmo conservando os caracteres da raça e da família, transcende-os, muitas vezes, inconfundivelmente como personalidade psíquica. Vem daí as semelhanças e ao mesmo tempo, tantas diferenças. Os genitores vos dão o germe da vida física, protegem-lhe o desenvolvimento, paralelamente ao da vida psíquica, descida do céu, e confiada a eles. Respeitai e amai seu grande trabalho. Nas horas frágeis da juventude, vossa alma eterna está em suas mãos, e tremeis se sois vós os genitores, ao refletir que sois escolhidos como colaboradores no trabalho divino da construção de almas. Se a vida psíquica não é a filha direta dos pais, tem parentesco com eles pelas vias da afinidade, que a chama e atrai para determinado ambiente. Nada é confiado ao acaso. Muitas vezes a alma escolhe o lugar e o tempo, prevendo as provas que tem que vencer, mas quando ainda não atingiu essa consciência e ainda não sabe ser livre, então seu peso específico, que resulta do grau de sua destilação espiritual, as atrações e repulsões pelas coisas da terra e a natureza do tipo que constituiu, guiam-me automaticamente, para um espontâneo equilíbrio de forças em seu elemento, único no qual pode viver e trabalhar, do mesmo modo que tudo se equilibra no universo, do átomo às estrelas. 74. O ciclo da evolução e da morte e sua evolução. Essa hereditariedade psíquica é a base, com significado e função fundamentais, do alternado ciclo da vida e da morte. Na evolução darwiniana avistes apenas a progressão das formas orgânicas.
inevitavelmente esbarrarias neste último efeito do psiquismo, mas ele, como íntima causa determinante, para vós, permaneceu na sombra. Dessa maneira, escapou-vos o fio condutor de todo o processo e o acúmulo dos valores psíquicos, a manutenção em linha de continuidade de tantos fenômenos, constantemente interrompidos pela morte, tornou-se um mistério para vós. Não são as formas que evoluem, o princípio espiritual é que as plasma, que lhes é a causa e que possui o poder indestrutível de reconstruí-las sempre. Se a natureza conservou uma indiferença suprema diante da morte, é porque esta nada destrói substancialmente, tanto assim que, apesar das contínuas mortes, a vida prossegue triunfante, nada é destruído, nem como matéria nem como espírito. A matéria abandonada, torna a descer a um nível inferior, é retomada num ciclo mais baixo de vida, o psiquismo reassume o dinamismo e os valores espirituais e sobe, imaterial e invisível, para equilibrar-se ao nível que é o seu, de acordo com seu peso específico. Assim como a natureza pinta os mais maravilhosos quadros com a luz e as cores convenientes, de igual modo, depois, despreocupadamente, deixa-os desvanecer-se porque sabe reconstruí-los mais belos ainda, pois sente-se rica de beleza. Assim a vida, com a química do plasma, com suas forças íntimas, com a sabedoria do psiquismo, modela as mais maravilhosas formas de beleza, depois as deixa murchar e morrer, porque logo sabe refazê-las e refará outras mais belas, numa infinita prodigalidade de germes. A morte não prejudica, absolutamente, o princípio da vida, que permaneça intacto e até continuamente rejuvenescido com esse renovar-se constante através dela. Se a natureza não teme nem evita a morte, porque ela é condição de vida, com isso, nada se desperdiça em sua estrita economia. A natureza sabe que a substância é indestrutível e em nada pode se perder, nem como quantidade, nem como qualidade. Sabe que tudo ressurge da morte, ressurge o corpo no ciclo das trocas orgânicas, ressurge o espírito no psiquismo diretor. Que é, afinal, a morte. Que é essa estranha evaporação de consciência, pela qual, num ótimo, o organismo passa do movimento à imobilidade, da sensibilidade à passividade inerte. Olhais assustados aquele corpo morto e em vão lhe pedis que torne a dar à vossa sensação a centelha da vida apagada. No entanto, a matéria está toda ali, no primeiro momento ainda intacta, lá estão todos os órgãos, os tecidos, o plasma, a máquina repousa completa. Falta-lhe apenas a vontade do conjunto, o psiquismo diretor, falta-lhe o poder central. A sociedade apressa-se a dissolver-se, como um exército que perdeu o chefe, no qual cada soldado pensa somente em si mesmo, para reunir-se a outros exércitos, onde quer que os encontre. O esplêndido edifício desaba e outros construtores vizinhos, pouco importa se menos hábeis, correm para recolher material para seus edifícios. Tudo é logo retomado em novo circuito, reutilizado, e revive ao sol. Nada jamais pode morrer. Apenas a unidade coletiva se dissolve nas unidades menores componentes. Ocorre portanto a separação do psiquismo e profunda mudança no estado da matéria. Acontece nesse fenômeno algo que vos relembra outras mudanças de estado mais simples, como a passagem da matéria do estado gasoso ao estado líquido e depois ao sólido. Existe perda de mobilidade, liberação de energia. Nada se destrói na natureza e também a morte deve, por lei universal, restituir intacto o psiquismo que, naquele corpo, já agora inutilmente procurais encontrar. Não importa se ele vos escapa no imponderável, diante de vossos sentidos e meios de observação. Um psiquismo animador ali havia e não há mais. Todo o universo, obedecendo constantemente a sua lei, grita-vos. Aquele psiquismo não pode ter sido destruído. Esse princípio vós o vedes, a cada momento, renascer, como do mar renascem as chuvas que aí caíram, renasce cheio de instintos, proporcionado ao ambiente,
individuado como era, quando o corpo morreu. Na morte, o vedes desaparecer, no nascimento, reaparecer. Como será jamais possível que o ciclo, como acontece em todas as coisas, não se feche reunindo seus extremos? Como o que não morre não pode ter nascido, assim o que existia antes do nascimento não pode morrer. O que não nasceu com a vida, não morre quando a vida cessa. A lógica do universo, a voz de todos os fenômenos, unanimemente vos leva a esta conclusão: se, como foi demonstrado, apesar de mudar de forma, a substância é indestrutível, se a existência de um princípio psíquico é evidente, este tem de ser imortal, e imortalidade só pode ser eternidade, equilíbrio entre passado e futuro, ou seja, reencarnação. Se tudo que existe é eterno, vós, que existis, sois eternos. Nenhuma coisa poderá jamais ser anulada. Não há lei, nem autoridade humana, que possa destruir a lógica e a evidência dos fenômenos. Sobrevivência do espírito é sinônimo de reencarnação. Ou se renuncia a compreender o universo, como faz o materialismo, ou se admite um plano, uma ordem e um equilíbrio, como afirmam todos os fatos, é necessário acompanhar-lhe a lógica até as últimas consequências. Não é possível parar na metade. Vida e morte são os contrários que se compensam, dois impulsos que garantem o equilíbrio, duas fases complementares do mesmo ciclo. Desaparecerá o espírito na distinção de um grande reservatório anímico amorfo. Absurdo. Vedes que esse princípio não reaparece amorfo, mas com qualidades já prontas, porque se desenvolvem rapidamente, isto é, as mesmas qualidades de instinto, consciência e personalidade com que o vistes desaparecer. A unidade reconstruída assemelha-se demais à unidade destruída, para que alguém possa dizer que não é a mesma. Só assim podeis explicar a presciência do instinto, a gratuidade de seu conhecimento, aquele surgir de capacidades inatas, sem um aparente construtor precedente. Como poderiam os instintos, o destino, a personalidade nascerem do nada, tão diferentes e definidos, fora da lei universal de causalidade? Mas eles são o passado, que em virtude dessa mesma lei, renasce sempre, e nenhuma morte poderá jamais destruir. É absurdo e impossível um contínuo construir-se e desintegrar-se de personalidades, uma passagem do ser ao não ser, em que se quebraria a cadeia de causalidades que prepara tudo e tudo conserva. Além disso, tudo está individuado, tudo grita eu, no universo. Não existem esses mares de inércia, essas zonas de vazio. Finalmente, a evolução não retrograda, não aniquila jamais e defende, como a coisa mais preciosa, os produtos de tantos esforços seus. Uma unidade coletiva tão complexa, como é a individualidade humana, constitui o produto mais alto da vida e resume os resultados do maior trabalho de evolução. Seria possível que esta, em sua estreita economia, permitisse a dispersão de seus maiores valores. Ademais, porque o testemunho de vossos sentidos falazes deveriam ter mais força que vosso instinto, que diz, eu sou imortal. As religiões, os fenômenos mediúnicos, a lógica dos fatos, a voz concorde de toda a humanidade de todos os tempos, dizem-vos, tu és imortal. O psiquismo individual sobrevive nas plantas, nos animais, no homem. O desenvolvimento embriológico, que repete e resume todo o passado vivido, demonstra que na vida existe sempre o mesmo princípio, que continua seu trabalho. Essa sobrevivência indestrutível do passado no presente, que garante a continuidade da evolução, demonstra-vos também uma identidade constante do princípio de ação. O psiquismo sobrevive o faz com o grau de consciência já conquistado, que pode subsistir no estado imaterial incorpóreo. A morte não é igual para todos. É sim, no corpo, mas não no espírito. Nos seres inferiores, inclusive no homem nos primeiros degraus, o centro perde a consciência e apressa-se a reencontrá-la,
arrastado pela corrente das forças da vida, em novos organismos. O grande mar tem suas marés, ininterruptamente, impele, na onda do tempo, os princípios, no alternado ciclo de vida e de morte, porque esse é o caminho para subir,